Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre, meus irmãos. O Evangelho é vida. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Nós estamos na primeira exortação dessa carta. Primeiro, o escritor gastou todo o primeiro capítulo ensinando a respeito do Filho, dos anjos e dos profetas. E agora, no capítulo 2, do verso 1 a 4, o escritor de Hebreus está exortando com muita força aos hebreus. E nós estamos estudando o primeiro versículo dessa exortação. Nós estamos falando a respeito do versículo 1. E nós estamos lendo aqui 3 versões. A Almeida Clássica, a qual estou usando, a Almeida Contemporânea e a King James. Na Almeida Clássica diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Na Almeida Contemporânea diz: portanto, devemos dar mais importância para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Na King James diz assim: por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Na aula passada nós falamos dessa expressão, para que em tempo algum nos desviemos delas. E nós falamos de alguns tempos na vida dos hebreus: o tempo da perseguição, o tempo das vozes teológicas e o tempo da bonança. Em nenhum tempo nos desviar das verdades as quais nós temos já ouvido. Se nós ouvimos o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo glorifica Jesus, e o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo é tudo aquilo que Jesus é, fez, falou. A pessoa, a obra e o ensino de Jesus Cristo. Apocalipse 19, verso de número 10, está nos falando isso. E esse é o testemunhar da igreja e do Espírito Santo. Essa é a profecia da igreja e do Espírito Santo acerca do Filho. E nós não podemos nos desviar em tempo algum das verdades do Espírito da profecia. Veja que essa palavra desviar é o centro dessa exortação. Esse é o cuidado, esse é o sentimento que o escritor de Hebreus está tendo em seu coração, em alertar e exortar e confortar a igreja em relação a atentar com diligência para essas verdades ouvidas, para que em nenhum momento da vida, seja bom, seja ruim, ou seja um tempo de mensagens e mais mensagens, vozes e mais vozes, a igreja se desvie delas, das verdades centrais de Cristo. A palavra desviar, ela é muito importante, ela fala muito conosco. Isso estava também acontecendo aos Gálatas. Paulo começa a epístola aos Gálatas num desespero muito grande. Parece até um pouco com a exortação do versículo 1 ao 4 de Hebreus 2. Paulo, ele está com muita pressa aos Gálatas, porque quando Paulo funda a igreja aos Gálatas e vai embora, entra ali naquela igreja mestres judaizantes e introduzem a lei, introduzem os ritos mosaicos, a circuncisão, a dieta judaica, dias e etc, e etc. Ou seja, a igreja aos Gálatas, que era uma igreja cristocêntrica, passa a ser uma igreja que tem Cristo e uma mente judaica, a mente da lei, a mente de Moisés. E Paulo, ele está desesperado, e a carta mais dura, mais tensa, mais emocionada que Paulo escreveu. E Paulo diz: eu me admiro que tão depressa vos desviastes daquele que vos chamou. Olha só, tão depressa eles haviam desviados, eles haviam saído fora do caminho. Paulo está
tão perplexo, que Paulo diz no capítulo 3, que eles foram enfeitiçados. Paulo está tão perplexo que Paulo diz: jogar uma maldição nesses pregadores que misturam o evangelho, chamando-os de anátema, pedindo que eles fossem castrados, se fosse possível, da ira e do zelo que Paulo está por causa desse desvio. Então essa palavra desvio, ela tem o sentido de sair do caminho. Só existe um caminho, e nós sabemos que esse um caminho é Jesus. O próprio Cristo em João 14,6 deixou muito claro essa verdade, dizendo: eu sou o caminho. Nós precisamos andar no caminho. O tempo que nós vivemos não é o tempo de fazer obras, mas é um tempo de andar nas obras feitas, de andar nas obras prontas. E por isso Jesus é chamado de caminho, porque ele é um caminho pronto. É um caminho que tem um destino certo. O caminho serve para isso, para ir em algum lugar. E Jesus é o caminho da eternidade, da vida eterna, da vida cristã, da vida da fé, da vida do Espírito, da vida do amor. E o escritor de Hebreus está, como Paulo, exortando para que eles não se desviem do caminho. O escritor de Hebreus está dizendo para eles não se desviar. Mas Paulo em Gálatas diz: vocês muito depressa, aceleradamente, de uma maneira frenética, saíram do caminho. Eles estavam agora vivendo o caminho da lei junto com o caminho de Cristo. Isso é um desvio. Isso é desviar do caminho. Tudo que você coloca a mensagem do evangelho, tudo que você agrega a Cristo, tudo que você coloca junto de Cristo na igreja e no evangelho se torna um desvio. É um desvio. Então a palavra desvio quer dizer sair do caminho. E Paulo exortou a igreja aos Gálatas para que voltassem ao caminho. E o escritor de Hebreus está exortando aos hebreus a não saírem do caminho. Em segundo lugar, essa palavra desviar tem um sentido também de passar de um lugar para outro, de passar de um lugar onde estão para outro lugar. Veja que nós estamos em Cristo e somente em Cristo. Essa expressão em Cristo é uma expressão predominante do tempo da graça do Novo Testamento. Em Efésios ela é encontrada 36 vezes, em toda a Bíblia mais de 150 vezes, porque essa expressão em diz categoricamente onde a igreja está e onde os cristãos individualmente estão no Filho, em Cristo. Então eles deixaram de estar em Cristo para estar em outro lugar. Aos Gálatas significa dizer que eles deixaram de estar em Cristo para caírem para as obras da lei. Eles caíram. E eles não caíram para o mundo, mas eles caíram para as obras do Antigo Testamento. Veja que o escritor de Hebreus está dizendo para que eles se continuassem no lugar onde eles estão. Fixassem os pés, atentassem com diligência para que os pés não saíssem de Cristo, para que eles não fossem para outro lugar, para que eles não voltassem para o judaísmo, para que eles não voltassem para o mundo. Isso tem o sentido de desviar. Em terceiro lugar, desviar tem o sentido de abandonar. Abandonar significa deixar Jesus. Veja que essa carta aos Hebreus, ela cresce nas exortações, e no capítulo 6, o escritor de Hebreus está fazendo uma forte exortação sobre aqueles que abandonaram, que se apostataram da fé. Por isso aqui no capítulo 2 ele está dizendo: não se desviem, não abandonem a Cristo. Veja que as lutas e as provações, misturado com a tendência judaizante, estava fazendo com que os hebreus tivessem um pensamento, cocheassem entre dois pensamentos: Cristo ou o Antigo Testamento, Moisés, Elias, Arão,
o culto levítico, os sacrifícios da Páscoa, etc, etc. Não abandonem a Cristo para voltar para o judaísmo. Não abandonem a Cristo para voltar para o mundo. Não abandonem, essa é a exortação. Olha como que essa exortação tem sentido hoje para nós. Em quarto lugar, significa transferir, desviar. Transferir tem o sentido de que você tem um dinheiro em uma conta no seu banco e você transfere para outra pessoa. Você tem um dinheiro que é seu e você está transferindo para outra pessoa. É isso que quer dizer desviar. Você transfere a sua fé, a sua confiança, os seus olhos e os seus ouvidos. Veja que essa é a exortação dos Hebreus. Ouvir a mensagem, olhar para Jesus, e você transfere os seus olhos e os seus ouvidos e deixa de ouvir e de ver a Jesus para ver e ouvir outras coisas. No caso aos Hebreus era a lei mosaica, o Antigo Testamento, que eles queriam voltar ao judaísmo, alguns deles, por causa das lutas e perseguições, e os ventos de doutrina estavam soprando fortemente sobre essa igreja, e o escritor de Hebreus está dizendo: não se transfiram, não transfiram os olhos e os ouvidos para qualquer outro tipo de mensagem, para outro sistema. Cristo é o Rei que tem um trono eterno, que tem um cetro eterno. Cristo é ungido com óleo de alegria, mais do que todos os companheiros do Antigo Testamento. Cristo é superior aos anjos, ainda que os anjos tenham dado a lei. Cristo é a própria voz de Deus. Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o planejador das eras. Ele está sentado à destra de Deus. Não transfiram os olhos desse Cristo todo poderoso e perfeito e pleno e completo para qualquer outro tipo de coisa, para qualquer outro tipo de pessoa, para qualquer outro tipo de sistema, para qualquer outro tipo de culto. Olha só, a exortação é muito forte. E hoje nós somos convidados também a atentar com diligência para as coisas que nós já temos ouvido a respeito de Jesus Cristo, do Espírito de profecia, para não nos desviar, para não sairmos do caminho, para não abandonarmos o caminho, para não andarmos por um outro caminho que a religião possa produzir, que nós mesmos possamos produzir, ou que homens produzam para que nós andemos. Jesus é o único caminho. A exortação fala muito bem nos dias de hoje, para não passarmos para outro lugar. Nós estamos em Cristo, nós não precisamos estar em nenhum outro lugar a não ser em Cristo. Nenhuma outra mensagem pode nos atrair a não ser a mensagem de Cristo. Eu vou repetir: nenhuma outra mensagem pode nos atrair a não ser a mensagem de Jesus Cristo. É essa exortação que o Espírito Santo faz para nós nesses últimos dias, dias de apostasia. Não abandonar a Cristo para estar com Cristo e outra coisa. Não abandonar a Cristo para estar no mundo. Não transferir os nossos olhos e os nossos ouvidos para as multidões de vozes humanas que existem no mundo. Não transferir os nossos olhos e os nossos ouvidos para a multidão de vozes teológicas, ventos de doutrina que existem no mundo gospel. Fiquem só com Cristo, olhem para Jesus e ouçam a Jesus. Existe muita coisa em Jesus. Nós vamos passar uma vida toda estudando Jesus, olhando para Jesus, contemplando Jesus, ouvindo Jesus, e não vamos ter chegado à plenitude de conhecer e entender e assimilar toda a obra, toda a pessoa e todo o ensino de Jesus Cristo. Nós não podemos perder tempo com outra mensagem nos nossos ouvidos e nem perder tempo com outras pessoas, com outros objetos, com outros sistemas diante dos nossos olhos, a não ser Cristo. Veja, então o escritor está dizendo: então vocês com diligência atentem para as coisas que vocês têm ouvido, para que em nenhum tempo vocês se desviem dela. Aí o escritor de Hebreus diz assim: porque se a palavra pronunciada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a retribuição
Como escaparemos se não atentarmos? Meu Deus, como nós vamos escapar se nós não atentarmos para uma tão grande, veja, tão grande salvação? Meus irmãos, já no Antigo Testamento, esse esquecimento, sabe? Porque desviar é se esquecer, desviar é deixar de estar na mente aquilo que esteve um dia, desviar é deixar de estar em prioridade aquilo que um dia foi prioridade, desviar é deixar de ser norteado e dirigido por aquilo que um dia o norteou e o dirigiu. Esse esquecimento foi duramente castigado no tempo da lei, foi duramente castigado por meio de desobediência e transgressão do povo de Deus. O castigo veio porque eles se esqueceram, eles deixaram, eles abandonaram, eles passaram, eles saíram do caminho da palavra dada pelos anjos. Como nós vamos escapar? Diga-me, como escaparemos nós de uma tão grande salvação? E essa tão grande salvação não foi, em absoluto, não foi anunciada pelos anjos, mas foi anunciada pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos, e houve manifestações extraordinárias de dons e poderes do Espírito Santo. Agora veja que esse esquecimento, ele teve castigo no Antigo Testamento, e Deus já vinha alertando o seu povo já no Antigo Testamento para eles não se esquecer, para eles não se desviarem da palavra falada pelos anjos. E agora o escritor de Hebreus vem e diz: olha, vocês não se esqueçam, vocês não desviem das verdades que vocês têm ouvido, porque se eles foram penalizados em palavras de anjos, que dirá nós que estamos negligenciando as palavras que foi dita pelo próprio Salvador, pelo próprio Senhor, pelo próprio Filho, pelo próprio unigênito, pelo próprio primogênito, pelo Rei do reino. Então veja que já no Antigo Testamento havia exortações a respeito desse esquecimento. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 10 e 11, diz assim: havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, as quais não encestes, e poços cavados, que não cavastes, e vinhas e oliveiras que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te de não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda-te de não te esqueceres. Então veja que a prosperidade nos faz esquecer. É isso que no tempo da lei Deus está dizendo: quando vocês entrarem na terra e vocês possuírem a terra, e vocês usufruírem de coisas que vocês não tiveram o trabalho de plantar, de construir, guardem o coração de vocês, guardem para que vocês não se esqueçam do Senhor, para que vocês não se desviem do Senhor. Veja, não se desvie do Senhor. A prosperidade faz com que nos desviemos do Senhor. A última igreja das 7 igrejas do livro de Apocalipse diz lá a respeito de Laodiceia que eles eram ricos, que eles tinham tudo, que eles eram abastados, que eles tinham roupas maravilhosas, que eles tinham uma prosperidade como nenhuma outra igreja da Ásia possuía. Mas aí Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora, eles tinham se esquecido do Senhor, mesmo sendo a igreja. Então em Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não fazia mais parte da igreja que se dizia ser a igreja de Cristo, mas o Cristo que deveria estar dentro estava fora da igreja, porque a prosperidade havia tomado o lugar de Jesus. Isso é uma exortação muito séria de esquecimento, porque eles viviam em grande bonança, em grande prosperidade, em grande riqueza, em grande status, em grande fartura. Era uma igreja que se tornou mundana, era uma igreja que se tornou autossuficiente, era uma igreja independente do Senhor, e por isso colocaram o Senhor para o lado de fora. E o Senhor, pelo o amor que tinha, estava batendo na porta para poder entrar, porque o Senhor sabia
Cristo sabia que eles não poderiam ser preenchidos e plenos e perfeitos e salvos através de dinheiro e prosperidade financeira, material e nem de status. Então, vigiem para não se esquecer, para não se desviar no tempo da prosperidade. E no tempo da lei, aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso de número 9, o Senhor vai dizer assim, Jesus vai dizer assim para nós. A palavra vai dizer assim: então somente guardai-vos, e guardai bem vossa alma, que não vos esqueçais daquelas coisas que vossos olhos viram, que elas não se apartem do vosso coração todos os dias da vossa vida. Contai a vossos filhos e aos filhos deles. Olha, guardai-vos e guardai-vos bem, de não se esquecer. Vigiai, para que vocês não se esqueçam das coisas que vocês têm visto. Eles viram os milagres, eles viram as maravilhas que Deus fez no Egito para tirá-los ali da escravidão, da casa de servidão do Egito, os 430 anos que eles estiveram no Egito. Eles viram os sinais realizados por Moisés. E Deus está dizendo: guardem para que vocês não se esqueçam. E guardem muito bem para que vocês não se esqueçam de tudo que os olhos de vocês viram. E contem aos filhos de vocês. E contem aos netos de vocês. Veja, outra exortação. E olha só, nós vimos coisas maiores. Nós vimos o Filho de Deus. Nós somos salvos pelo sacrifício perfeito. Nós não estamos debaixo de um tempo que é chamado de sombra, lei. Mas nós estamos debaixo de um tempo que é chamado de realidade, que é Cristo. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer. E deve ser a palavra da nossa boca, falando aos nossos filhos e aos nossos netos, falando às nossas descendências a respeito dessas maravilhas. Cuidem para não se esquecer, cuidem para não desviar. E eles não ouviram essa instrução. E por isso o escritor de Hebreus está dizendo assim, é como se o escritor de Hebreus estivesse dizendo: no tempo da lei, uma palavra menor que a palavra dos anjos, Deus mandou que eles não se desviassem, e eles se desviaram, e eles desobedeceram, e eles caíram em transgressão, e houve muito castigo por causa disso. Agora, no tempo que nós vivemos, nós estamos com os nossos olhos vendo coisas maiores, nós estamos vendo Jesus, nós estamos ouvindo uma palavra maior, que é a palavra do Evangelho. Se nós nos desviarmos, o castigo será muito maior. Como nós vamos escapar por causa dessa tão grande salvação? Então veja que aqui no livro de Jeremias, o livro de Jeremias, no capítulo de número 3, no verso de número 23, Jeremias, que é o profeta chorão, é o profeta das lágrimas, ele está falando com o povo a respeito de assuntos parecidos com esse aqui. Então em Jeremias 3:21 diz assim: nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Qual é o resultado de se esquecer do Senhor? É querer subir em altos lugares, gritar, prantear, chorar, lamentar, por causa das consequências. Porque vem as consequências de esquecer ao Senhor. Então veja que a consequência de esquecer o Senhor, como que termina a vida de uma igreja de pessoas que esquecem o Senhor? Termina em lágrimas. Hoje se fala muito de lágrimas. Hoje são muitas orações de lágrimas, muitas músicas de lágrimas, muitas mensagens de lágrimas. Mas muitas vezes as lágrimas, elas simplesmente têm o sentido de mostrar que nós nos esquecemos do Senhor. E nós estamos chorando, sofrendo coisas porque nos esquecemos, nos desviamos do Senhor para outra mensagem, para a religiosidade, para o mundo, para o eu. E quando nós nos desviamos para a religiosidade, para o mundo e para o eu, o fim disso será lágrimas, pranto, choro em lugares altos, querendo buscar coisas que nós já temos em Cristo. Então veja que essa exortação ela é muito forte. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as verdades que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que você possa guardar essas palavras no seu coração e meditar sobre a sua vida. Porque o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho é vida. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo.
A vida está em você. Até a próxima!